A reação de substituição em alcanos é um tipo de reação química em que um átomo ou um grupo de átomos em uma molécula de alcano é substituída por outro átomo ou outro grupo de átomos. Um exemplo de reação de substituição é a halogenação de alcanos, onde um átomo de hidrogênio em um alcano é substituído por halogênio, como cloro ou bromo. O mecanismo da halogenação. A halogenação de alcanos geralmente segue um mecanismo de reação radicalar, que ele pode ser dividido em 3 principais etapas. E a iniciação, a primeira, envolve a formação de radicais livres a partir dos halogênios. Por exemplo, sob a luz UV, a molécula de cloro se dissocia em 2 radicais de cloro. A segunda etapa é a propagação. Essa etapa envolve 2 subetapas, onde os radicais livres reagem com os alcanos para formar novos radicais. Um radical com cloro reage com o metano para formar um radical metil e HCl. O radical metil, então, reage com uma molécula de cloro para formar clorometano e um novo radical cloro. A terceira é a terminação. Essa etapa envolve a combinação de radicais livres para formar moléculas estáveis, interrompendo a reação em cadeia. O TNT ele é um composto químico explosivo amplamente utilizado em aplicações militares e industriais. Sua fórmula química é C7H5N3O6. O TNT ele tem o estado sólido, a temperatura ambiente, a cor que é amarelo pálida, e o ponto de fusão dele pode chegar aproximadamente a 80,35 graus Celsius. Relativamente, ele é menos estável, sensível a choques e fricção em comparação com os outros explosivos, como a nitroglicerina. Ele tem o uso militar, que é utilizado em munições, bombas e minas, e o uso industrial, que é aplicado em demolições controladas e na mineração. O produto TNT ele é produzido pela nitratação do tolueno e o hidrocarboneto aromático em um processo de várias etapas que envolve a adição de grupos nitro. Do grupo nitro ao anel benzênico do tolueno. Embora o TNT seja relativamente estável, ele ainda é perigoso, porque pode causar explosões sob certas condições. Além disso, a explosão prolongada ao TNT pode ser tóxica, causando problemas de saúde, como a irritação da pele e danos ao fígado e o rim. No nosso dia a dia, o TNT ele não é encontrado em ambientes comuns ou acessíveis ao público geral, devido à sua natureza explosiva, e as regulamentações dela são restritas sobre o seu uso e armazenamento. No entanto, existem alguns contextos específicos onde ele pode estar presente. Primeiro, em indústria de mineração e demolição. O TNT ele pode ser usado nessa área em operações de mineração para detonações controladas e na demolição de estruturas. Esses locais são altamente regulamentados e acessíveis, mas só que apenas para as pessoas que são os profissionais treinados. Em aplicações também em áreas militares, que ele é um componente comum em munições militares, como projéteis de artilharia, bombas e minas terrestres. Estas aplicações elas também são altamente controladas e não estão acessíveis ao público. Também podemos encontrar ele em pequena quantidade em instituições de pesquisa, em laboratório de química ou de materiais de TNT. Podem ser utilizadas para estudos específicos. Novamente, esses ambientes são controlados e monitorados rigorosamente. Os 12 princípios da química verde foram desenvolvidos por Paul Anastase e John Warner em 1998 para promover práticas mais sustentáveis e ambientais responsáveis na química. Eles são prevenção, evitar a criação de resíduos em vez de tratá-los ou eliminá-los após a sua formação. Segundo, economia atômica,
que é projetar métodos sintetáticos para maximizar a incorporação de todos os materiais usados no processo final do produto. Síntese segura, que é usar e gerar substâncias que minimizem a toxicidade para a saúde humana e o meio ambiente. Quarto, são projetos de produtos seguros, que proporciona produtos químicos que funcionem eficazmente com a baixa toxicidade. Quinto, solventes auxiliares seguros, que é evitar o uso de solventes, agentes de separação ou outros auxiliares químicos sempre que possível. Sexto, eficiência energética, que é minimizar os requisitos energéticos que conduzem sínteses químicas em temperatura de baixa pressão ambiental. Sétimo, é o uso de fontes renováveis, que é preferir matérias-primas renováveis em vez de esgotáveis, que tecnicamente é inviável. Oitavo, redução de derivados, que é evitar o uso de derivados como os grupos protetores, desprotetores, grupos de bloqueio e modificação temporária de processos físicos ou químicos. Nono, catálise, preferir reagentes catalíticos em pequenas quantidades em vez de estequiométrico. O décimo é degradabilidade, que é projetar produtos químicos que, após o uso, se decomponham em produtos inúteis e não persistem no meio ambiente. 11º, que é monitoramento em tempo real, que é desenvolver metodologias analíticas para monitorar e controlar processos químicos em tempo real, antes da formação das substâncias perigosas. E por fim, a 12ª, que é prevenção de acidentes. Escolha substâncias em forma de seus manuseios que minimizem o potencial para acidentes químicos, incluindo explosões e incêndios e liberações ambientais. Esses princípios visam orientar a prática da química e reduzir o impacto ambiental e promover a sustentabilidade. A reação de adição de alceno ele é um tipo de reação química em que o reagente se adiciona uma ligação dupla, como carbono e carbono, que são presentes no alceno, resultando em um alcano, que possui apenas ligações simples. Esse tipo de reação ele é muito comum em química orgânica e pode ocorrer de várias maneiras, dependendo do reagente envolvido. Tipos comuns de reação de adição de alceno. A hidratação é a adição da água a um alceno produzindo o álcool. O eteno com a água dá o etanol, que é um álcool etílico. A hidrogenação é a adição de um hidrogênio a um alceno produzindo um alcano, que é o eteno com o hidrogênio, o etano. A halogenação é a adição de halogênios a um alceno, produzindo um dihalogenoalcano, que é o eteno com bromo 1,2-dibrometano. E a hidrohalogenação, que é a adição de ácidos halogenídricos a um alceno, produzindo um halogenoalcano. Por exemplo, o eteno com o ácido clorídrico, que forma o cloroetano. Exemplos do dia a dia. Como início, tem a produção de plásticos. A reação de adição do alceno ela é fundamental na indústria petroquímica, especialmente na produção de plásticos. Por exemplo, o polietileno ele é produzido pela polimerização de eteno, através de reações de adição. Como segundo exemplo, tem a hidrogenação de gorduras. Na indústria alimentícia, a hidrogenação de óleos vegetais insaturados. Ela é usada para produzir margarinas e gorduras vegetais sólidas. Esse processo converte as ligações duplas em ligações simples, aumentando o ponto de fusão dos óleos. E como terceiro exemplo, tem a síntese do álcool. O etanol ele é usado em bebidas alcoólicas e como biocombustível. Ele pode ser produzido pela hidratação do eteno. E esse processo ele é amplamente utilizado em escala industrial. Esses são os 3 exemplos que eu trouxe para vocês e deixando claro o quanto ele pode ser presente no nosso dia a dia também. A reação de adição é um tipo de reação química onde 2 ou mais reagentes se combinam para formar um único produto. Esse tipo de reação é comum em produtos orgânicos com ligações duplas ou triplas, como os alquenos e os alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos insaturados que contêm uma ou mais ligações triplas carbono-carbono. A reação de adição nos alcinos ocorre quando os reagentes se adicionam a ligação triplas, convertendo-a em uma ligação dupla ou sim. Agora eu vou falar sobre a reação de adição em alcinos.
Um exemplo específico de reação de adição em eocinos é a hidrogenação do eteno. Nessa reação, o eteno reage com hidrogênio na presença de um catalisador, geralmente pálido, platina ou níquel, resultando na formação de etano, um alcano saturado. Esses exemplos mostram como as reações de adição são amplamente aplicáveis em diversos contextos, da indústria, alimentícia até a produção dos materiais cinéticos e tratamento de água. O segundo exemplo é a produção de plásticos. Um dos exemplos é o polietileno, que é um dos plásticos mais comuns. Ele é produzido pela polimerização do eteno, que é um tipo de adição de alquenos. Durante a reação, as moléculas de eteno se combinam para formar longas cadeias do polietileno. Agora eu vou falar o terceiro exemplo, que o terceiro exemplo é a adição de cloro na água, que se chama cloração. A cloração da água é um processo de temperatura onde o cloro é adicionado à água para matar bactérias e outros micro-organismos. Nesse contexto, o cloro pode reagir com compostos orgânicos presentes na água, adicionando-se a eles desinfetando a água. Agora eu vou falar exemplos do dia a dia. O primeiro exemplo é a hidrogenação de gorduras. Um exemplo é a margarina. A margarina é produzida através da hidrogenação de óleos vegetais. Nessa reação, o hidrogênio é adicionado às ligações duplas ou triplas dos ácidos graxos saturados, transformando-os em ácidos graxos saturados e resultando em uma substância mais sólida à temperatura ambiente. A reação de eliminação de água ou desidratação é uma reação química que uma molécula de água é removida de uma molécula maior. Essa reação é comum na química orgânica, principalmente na formação de alcenos a partir de álcoois. Exemplo químico é a desidratação de álcoois. Não sei qual é esse nome. Quando um álcool ele é aquecido na presença de um ácido forte, como o ácido sulfúrico, e uma molécula de água é eliminada, formando um alceno. Um exemplo no dia a dia é a desidratação de alimentos, como as frutas secas, que a remoção da água de frutas como uvas passas, damasco, maçã, ela é removida para preservar o aumento da vida útil daquele alimento. A reação de oxidação é um tipo de reação química em que um átomo, íon ou molécula perde elétrons. Este processo geralmente está associado ao aumento na oxidação de elementos. A oxidação não ocorre isoladamente, mas sim em conjunto com a redução, que é o ganho de elétrons por outros átomos, íons ou moléculas. Juntas, essas reações são conhecidas como reações redox. Alguns exemplos do dia a dia que eu posso falar para vocês por exemplo, ferrugem, que é quando o ferro se expõe ao oxigênio e à água. Aí ela forma o óxido de ferro ou ferrugem. Esta é uma reação de oxidação comum que enfraquece estruturas metálicas. E a segunda é respiração celular, que é quando as células do corpo humano utilizam oxigênio para oxidar a glicose e produzir energia. O que é o combustão? Combustão é a queima de combustíveis como madeira, carvão, gasolina, papel e, entre outros, uma reação de oxidação rápida que libera calor e luz. Illumination. 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 Illumination.